Cheguei aqui para a gente começar o programa de hoje, porque olha que delícia, gente. Vai ser bem especial daqui a pouquinho com ela, que é alergista e imunologista, a doutora Briana Nicoletti. Bem-vinda. Oi, Carol, obrigada. Prazer em recebê-la mais uma vez. E o assunto é importante. Quem assiste até as reportagens nos jornais já devem ter visto muitas reportagens sobre isso nesta época do ano. As picadas dos insetos. E aí, gente, se alguém for mais sensível, a gente até vai entender se existe isso, né? Uma diferença de uma pessoa para outra. A alergia vem, manifestações cutâneas vêm e pode ser mais perigoso do que a gente imagina. Com certeza, Carol. No calor, na umidade, gente, aumenta a quantidade de insetos. E aí as picadas ficam mais fáceis de acontecer. Mas a gente tem, né, estratégias para prevenir e tratar as possíveis reações que isso pode dar. Doutora, antes da gente falar um pouquinho dos bichinhos que estão aqui, a gente ilustrou aqui com alguns e até algumas coisas que já vão entrar para a gente falar de prevenção, para a gente falar de tratamento. Como é que a gente interpreta essa alergia da picada do inseto? Por que tem uma alergia? É algo que o inseto, no momento da picada, pode passar, né, para a nossa corrente sanguínea ou outras questões? A alergia de picada de inseto, Carol, ela pode acontecer por um estranhamento do nosso sistema imunológico. Tá. Há uma parte da estrutura ou da saliva, se a gente está falando de pernilongo, ou de veneno, se a gente falar, por exemplo, da formiga, da abelha. Ai, entendi. Então, na verdade, é o nosso sistema imunológico que perde um pouco esse equilíbrio de entender o que é normal e o que não é normal e acaba gerando um processo inflamatório mais importante do que irritativo local. Porém, é muito mais comum em crianças até do que na fase adulta? As crianças, elas têm uma pele mais sensível, né? Ainda tem aquela pele que tem que se estruturar, um sistema imunológico que está se organizando. Então, é mais fácil na criança a perda dessa capacidade do entendimento, do normal e o que não é normal. Por isso... Elas têm mais reação alérgica à picada. Por isso que a gente tem que estar atento. Já vamos falar das questões aí de prevenção. Mas agora, juntando aqui duas possibilidades de alergia, a gente já comentou em algumas pautas até, né, com você, que quando a gente fala de uma reação alérgica, quando a gente ingere algum alimento, normalmente é de uma proteína, então, que a gente já teve um contato. Exato. Com a picada também? Também, Carol. A primeira vez não vai ser tão grave. Normalmente a gente se sensibiliza, o sistema imunológico entende aquilo como estranho, começa a fabricar anticorpos e aí numa segunda picada, num segundo contato, gera uma reação alérgica. Entendi. Então, quando gerada é porque a gente já teve contato com a picada daquele bichinho. Exato. Qual bichinho você quer começar aqui, doutora? Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode aqui dividir um pouco dos bichinhos que picam e injetam a saliva. Tá. E aqueles que injetam veneno. Combinado. Né? Então, o pernilongo e o mosquito, tá aqui, né? Tá aqui, tá do outro lado, aqui. Quando ele pica, ele injeta a saliva. E essa saliva pode dar uma irritação local e gerar aquela bolinha que a gente chama de pápula, que vai coçar e tudo mais. Mas também, se houver uma alergia, ele pode dar o que a gente chama de uma reação local extensa. Então, ficar muito inchado, vermelho, às vezes machucado, com pus. Ou então, uma reação mais sistêmica, como uma urticária, um angedema, que é o inchaço, por exemplo, em outra parte do corpo. Por exemplo, nos lábios, nas pálpebras. Que é até mais grave. Sim, porque já é uma reação inflamatória pelo corpo todo, né? Jura, só com uma picadinha de pernilongo? Dependendo da intensidade da reação do seu sistema imunológico. A abelha também, a mesma coisa, né? Então, bom, indo para os insetos que injetam veneno, a abelha, a aranha... a formiga, o carrapato, então eles injetam veneno. Esse veneno, para quem não tem alergia, é uma pequena quantidade. Ele vai fazer uma irritação local, um machucadinho talvez, mas não vai trazer repercussões sistêmicas, exceto a aranha, se for uma aranha venenosa, né? Uma aranha pequenininha, ela vai dar uma reação local. Tá.
Se houver alergia, aí sim, a gente pode ter essas reações sistêmicas e vale a gente lembrar dessas reações a situação mais grave, que a gente chama de anafilaxia, que é onde a gente pode ter um choque, né, tanto cardiogênico, falta de ar, fechar a glote, entrar numa crise importante de asma e tudo mais. Então, no momento da picada, a gente tem que estar atento e é muito rápida essa evolução quando é algo mais sério, né, doutora? Tem que correr para o hospital, né? Correr para o hospital. Uma reação local extensa, eu acho que dá para observar, dá para tentar medicar, mas a partir do momento que você percebe uma reação mais sistêmica, talvez seja o caso realmente de procurar ajuda e mais tarde, né, Carol, entender se você tem uma alergia, não tem. Eu atendi recentemente no consultório uma paciente que colocou o pé no formigueiro e teve muitas picadas. Nossa. E aí ficou muito inchado no local e ela me perguntou se ela tinha alergia ou não. É difícil saber, porque foi muitas picadas, entrou muito veneno, isso já gera uma reação inflamatória importante. Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar e estudar, né? Porque existem exames que a gente pode fazer. Eu ia te perguntar, é possível com os exames? Sim, então, existe exame de sangue que a gente consegue ver o anticorpo, né? Que a gente produz da alergia. Existe também aquele do prick test, que são das picadinhas no braço, que a gente testa também esse IgE, que é esse anticorpo. Então, existe como a gente investigar e se preparar para essas situações. Sem dúvida. Agora, no momento ali da picada que a gente viu uma manifestação, a bolinha, né? O clássico que coça pra caramba, principalmente nas crianças. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência e já aconteceu uma vez comigo. O João era pequeno, ele estava no carrinho, então, assim, cobertinho e tal. A parte que não estava coberta, a gente almoçando, aí você dá aquela olhada. Quando eu levantei, enfim, era um monte de picada, tipo, assustadora, assim. Por isso que tem que colocar redinha mesmo, né, doutor? Tem que andar com aquela redinha, até para as crianças um pouco mais velhas, bota no carrinho, porque senão os bichinhos pegam eles. E aí, é uma coceira muito grande. Nesse momento, a gente pode fazer alguma coisa para amenizar esse quadro, não chegando numa alergia, mas num desconforto. Claro, com certeza. Então, a gente pode dar antialérgico. Existem algumas pomadinhas que a gente pode usar para picada, né? Tanto de corticoide como antialérgica. Tem algumas fitoterápicas também, né? Com alguns olhinhos, tal, que tem uma ação calmante. Então, sempre dá para dar uma amenizada nessa situação, porque é realmente muito desconforto. Muito, gente. A bola vai aumentando, ficando vermelha, a criança chora. Bom, com a gente já é desconfortável, imagina para os bebês, né? E, nesse caso, o que a gente não deve fazer? Bom, coçar a picada, a gente pode levar, apesar de higiene das mãos e tudo mais, levar a bactéria que está na pele e acabar infeccionando no local. Entendi. Então, é importante evitar coçar, cuidar como um machucado, né? Para não infeccionar. E tem que passar em quanto tempo, né, ali a parte mesmo da pele daquela bolinha? Carol, assim, cada corpo é um corpo, cada sistema imunológico é um sistema imunológico. Normalmente, em poucos dias já dá uma boa amenizada, ela vai cicatrizar e vai desaparecer. O que a gente tem que estar atento, que você até falou, é se rapidamente a gente começar a ter outros sintomas. Certo, esses inchaços, né? Vou lá e já volto, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente vai continuar falando das picadas, das manifestações, das alergias e já também do que a gente pode utilizar para prevenção e para tratamento. Volto já, doutora. Mande perguntinha no @VocêBonitaTV, porque estamos aqui falando da picadinha de inseto ou coisa chata, né? É chato, gente. É muito inconveniente mesmo. Não é legal nem ficar ali vendo que o bichinho tá ali. Bom, pernilongo é um negócio que, assim, quem dorme se tiver um pernilongo? Eu não consigo, né? Por que, doutor? Fica vem bem no ouvido. Ele faz aquele zumbido, Ai, né? meu Deus, você não consegue dormir, além de tudo, né? E depois você acorda ainda toda se coçando se conseguir dormir, porque o bichinho ainda vai estar lá. Verdade. Vamos falar um pouco, então, de prevenção até desses ambientes, né? Para que a gente consiga, principalmente agora no verão, deixar, enfim, a casa, deixar tudo certo, né? O ambiente o mais seguro possível. Sim. Então, tem medidas de barreira, né, Carol, que a gente pode pensar em fazer. É fechar as portas e as janelas, principalmente nos períodos de pico dos pernilongos, que é mais no final do dia, no final da tarde. Outra coisa é usar tela na janela,
Mosquiteiros, então local que tem muito pernilongo, acho que vale considerar isso. Nas crianças e até mesmo nos adultos, pensar em roupas, lógico, leve, mas às vezes com manga, dependendo da região, para evitar. Outras coisas, então tem cheiros que os pernilongos não gostam. Por exemplo, lavanda, alfazema, alecrim. Jura? Então, velas aromáticas, incenso, pode ajudar também no seu ambiente. Algumas plantas que você coloca no seu jardim pode diminuir a quantidade de mosquito, de pernilongo. É na Ilhabela, não é? Que eles até desenvolveram um próprio, porque ali o negócio é... Sim, tem a citronela, né? Que todo mundo conhece. E pode colocar assim, penduradinha também, né? Isso, mas tem outras coisas que a gente pode usar. O cravo é uma outra coisa que ele não gosta do cheiro, ele se afasta. Usar ventiladores, ar-condicionado, isso diminui também, porque ele gosta do calor. Entendi. Então, quando tá mais gelado ou com vento, acaba afastando. Ótimo. E então, a gente tem algumas coisinhas aqui também, né? Sim, então, essas coisas são coisas que a gente não vai usar de inseticida ou repelente, são coisas, né, barreiras naturais e tal. Agora a gente vai falar então dos repelentes e inseticidas. Quer ficar aqui pertinho? Claro. Os meninos vão mostrar. Então tudo isso aqui é aquele kit, né? Aquele básico que tem que ter, né? Então os repelentes, é super importante a gente saber a idade certa daquele repelente, para as crianças principalmente, de quanto em quanto tempo repassar. Porque sim, cada um tem um tempo de ação e a gente não deve usar nem em excesso, nem deixar de reaplicar quando precisa reaplicar em áreas onde tem muito pernilongo. E pode se expor ao sol, porque às vezes a gente, né, tá ali, a criança depois quer ir na piscina, tudo bem? Sim, a princípio tudo bem, mas vale colocar também um protetor solar. Por cima. Né? Aí as roupas, né, que a gente comentou, existem os inseticidas tanto de parede, com o líquido, né, que vai afastar os insetos. Existe um de som, que também faz um som que a gente não consegue ouvir, mas o inseto ouve e afasta o inseto. Aí já vi isso num aplicativo de celular. Funciona? Funciona, mas, gente, nada é 100%. A gente tem que usar de várias estratégias, né? O inseticida aerosol, que aí tem que tomar um super cuidado aí pra gente não se intoxicar, entender como é que vai usar. E ali a gente está falando mais de tratamento, né? Antes de chegar no tratamento, então, diretora, tem uma perguntinha, né? Diga-me, vai entrar na tela? Olha lá, quem escreveu pra gente. Dani, obrigada, um beijo. Agora, existe um relógio repelente. Ele realmente funciona? Então, eu acho que segue a mesma linha da história do barulho, né? Que faz esse microsom que pra gente é imperceptível e pra eles acaba afastando. Gente, eu não acredito em nenhuma estratégia 100% aqui quando a gente fala de repelir os insetos. Entendi. Mas é mais uma coisa e eu acho que é interessante sim, porque não é nenhum produto tóxico que eventualmente pode trazer uma alergia, pode trazer uma intoxicação, então é interessante sim. E ó, joga lá nos aplicativos, tem uns muito interessantes mesmo para... Enfim, pra gente deixar ele ligado com essa questão do barulho. E tem a raquetinha também, né? Também, a raquetinha. A raquetinha não deixa de ser aí uma alternativa, né? Aí a gente fala, ai, mas que dozinha. Ah, gente, mas é um bichinho que, né? Enfim, eu acho que a raquetinha é uma boa saída. Tem mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Karina, um beijo. Minha amiga levou uma picada de aranha e inchou muito. Ela teve que ficar internada 3 dias. Isso acontece sempre? Na verdade, depende da aranha, né, gente? Aquilo que a gente comentou. A aranha, tem aranha que é mais venenosa. O veneno mesmo, ele é mais tóxico pra gente. E depende da quantidade de veneno que entrou. Então, a aranha tem momentos até, dependendo do tipo de aranha, que até soro a gente precisa usar para tratar. Que vai bloquear esse veneno, né? Então, picada de aranha um pouquinho maior vale... correr para um hospital e entender. E o legal da aranha, aqui a foto estava mostrando bem, que ela deixa 2 picadinhas, então você consegue diferenciar uma picada, porque ela deixa 2 pontinhos pretinhos dentro da bolinha vermelha de reação inflamatória. Então aqui a gente já consegue diferenciar bem. Isso. Olha lá, a gente fez umas ilustrações aqui em cima, os meninos estão mostrando como normalmente
identifica, né, o que é a manifestação mais comum. E vamos falar um pouquinho, então, dos tratamentos que você trouxe, doutora. Então, diante de uma reação tanto irritativa local ou uma reação local extensa, uma pomadinha, que pode ser um antialérgico ou um corticoide ou uma fitoterápica. Tá. Se estiver coçando muito, lembra que a gente falou que é muito ruim você coçar, porque você pode trazer uma infecção local. Então, vale a pena tomar um antialérgico. Às vezes, para uma situação mais importante ou uma reação sistêmica, a gente usa do corticoide oral. Tá. E existe sim tratamento, né? Então, pacientes com alergias a picadas de inseto, a gente tem o que a gente chama de imunoterapia. É um tratamento onde a gente tenta modificar um pouquinho o sistema imunológico para tirar um pouco dessa reação importante alérgica que faz diante da picada. É como se fosse um tratamento frequente, assim, é diário? A imunoterapia a gente tem sublingual ou subcutânea, injetável. É um tratamento que eu sempre falo que é uma construção, são alguns anos de tratamento, mas sim, para alguns pacientes a gente modifica a resposta imunológica e vale super a pena considerar fazer, dependendo da intensidade da reação. Muito bom. Tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Paula, um beijo. É verdade que tem algum tipo sanguíneo que atrai mais insetos? Essa é boa, hein? Boa, Paula, isso acho que é uma dúvida que super frequente. A gente fala, nosso sangue é docinho, né? Quem leva muita picada. É verdade que tem pessoas que atraem mais a picada, o pernilongo, por causa do cheiro. Então, o pernilongo, ele se atrai pelo calor, ele consegue ver, por isso também, que a gente não comentou, acho que vale falar, que a roupa escura, quando você quer passar mais desapercebido, é bom evitar a roupa escura, porque ele te enxerga. Entendi. E essas pessoas que têm mais picada é pelo cheiro. Tem cheiro que atrai, mas não é pelo tipo sanguíneo que tem esse cheiro, na verdade. Que coisa! Então olha, vocês são muito mais inteligentes do que a gente imagina, hein, doutora? Dá tempo de mais uma, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Andréia, um beijo. Pode usar injeção de adrenalina em casos graves referente às picadas de insetos? Eu carrego adrenalina por conta da alergia alimentar do meu filho. Isso é duro, hein? Que bom que ela já entende, né? Já tem um diagnóstico, já sabe como agir, já né? Já tem a estratégia, né? É a mesma coisa para as picadas de inseto. Então, pacientes que já teve uma reação grave, a gente indica sim portar a adrenalina autoinjetável, que é a caneta. Sim. E ter um plano de ação diante de uma situação de picada, né? Não é para todo mundo ficar assim em alerta, né, doutora? Uma coisa que causa pânico, porque vai ser uma minoria. Uma minoria, com certeza. Mas é o que muitas vezes vai romper aquele quadro, né? Conseguir segurar o quadro da evolução. Sim, sim, com certeza. Vale essa pessoa que teve a reação mais grave saber os passos que ela deve percorrer para estar em segurança, né, Carol? E doutora, para encerrar, vou te agradecer, mas assim, quando a gente fala até dessas sensibilidades e da frequência que a gente pode desenvolver essas alergias de picada, a gente está falando também de um grupo que já é mais sensível a qualquer alergia. Então, assim, ela citou do filho que tem uma alergia alimentar. A chance dele desenvolver uma alergia dos insetos é maior que de uma pessoa que não tem alergia alimentar, enfim. Alergia, a gente fala que hoje que é epigenético. Então, sim, existe uma questão genética familiar. Então, quem tem tendência a ter alergia tem mais tendência a ter múltiplas alergias. E o ambiente também acaba proporcionando essa quantidade diferente de alergia. Então, o paciente pode ter uma alergia respiratória, uma alergia alimentar, uma alergia à picada de inseto, um medicamento, são muitas as situações, né? Então, vale a pena a gente conversar com o médico, fazer tudo o que é possível para a gente diminuir a chance aí dos casos mais graves. Eu vou deixar o contato para vocês da doutora Briana Nicoletti, ela é alergista e imunologista. @doutora abreviado, Briana com 2 N's, Nicoletti com 2 T's e no final, @doutora abreviado, Briana Nicoletti lá no Instagram. Obrigada mais uma vez, doutora. Imagina, um prazer. Adorei. Esses bichinhos são muito danadinhos, a gente tem que cuidar deles. Beijo. Beijo. Não é?